Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho a satisfação de dar abertura à 19ª sessão do curso de pós-graduação e extensão de oferta única da Universidade de Brasília, CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Produção de Conhecimento na Universidade. Hoje nós teremos o tema, como tema central, uma reflexão filosófica sobre as tecnociências, com o professor, doutor em filosofia, pela Pontifícia Universidade Antonianum de Roma, doutor em filosofia Marcos Aurélio Fernandes, professor adjunto do Departamento de Filosofia da UNB, e Marcos Aurélio tem trabalhado profissionalmente sobre a obra do Heidegger, com estudos também de fenomenologia e de filosofia medieval. Ele é autor do livro A Clareira do Ser, editora Daimon, 2011, e é coeditor de 2 livros, Fenomenologia do Cuidado e do Cuidar, de 2012, e Os Sentidos da Escola, de 2013. Eu gostaria de fazer rápida introdução para vocês verem, avaliarem claramente a relevância desse debate. Em primeiro lugar, pelo fato de que nos estudos sociais de ciência e tecnologia, ou de estudos CTS, ciência, tecnologia e sociedade, tem sido muito comum fazer uma separação entre o modo 1 de produção de conhecimento científico e o modo 2. O modo 1 é o modo tradicional que nós herdamos do século XVIII, da reorganização das universidades a partir, sobretudo, da reforma napoleônica e da reforma do Humboldtiana da Alemanha. Esse modo 1 de produção científica é o da especialização. As grandes áreas, ciências sociais, humanas, as psicologias, a sociologia, a antropologia, também as disciplinas científicas, física, química, biologia, cada uma numa trajetória, no sentido de cada vez se especializar mais no seu corpus teórico e empírico. O modo 2 é muito recente. Ele vem do século XX para cá, se constituindo como a maneira de produzir tecnologia com uma alta densidade de conhecimento científico. Um exemplo cabal disso é a indústria armamentista contemporânea. Toda a produção de armas que se fez a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é uma tecnociência. No sentido de que eu produzo um míssil, produzo um foguete, produzo uma bomba atômica com base em conhecimentos científicos. A engenharia genética tem sido também um campo fértil dos anos 70 para cá, da tecnociência. A nanotecnologia, mais recentemente, também é modo 2 de produzir ciência. Esses 2 modos entram em tensão, conflito permanente dentro da universidade. Uma das origens da crise da universidade, que nós vimos em várias sessões, Marcos, aqui foi justamente essa. O descompasso, o gap, o hiato entre produção de conhecimento científico, tecnológico e o ensino superior no país. Então, são 2 movimentos que começam a ter atritos permanentes em vários sintomas disso. Muitos sintomas desse ato foram discutidos ao longo dessas sessões. Tá? Então, hoje, a apresentação do nosso colega, professor Marcos Aurélio Fernandes, tem muito a ver com uma necessidade, todos nós, seja de ciências humanas, seja de sociais,
seja das disciplinas tecnológicas, das disciplinas de exatas, temos de fazer uma reflexão filosófica de um alto nível. E aí, alto nível que eu digo, vocês têm que ficar calmo e assimilar de maneira zen a filosofia. Depois você vai decantar isso do ponto de vista prático. A prática é sempre uma mediação desse conhecimento. Ou seja, nós vamos entender melhor a prática. Essa é a ideia de hoje nós termos a contribuição do professor Marcos Aurélio, principalmente porque vocês estão num momento de elaboração do trabalho final. E essa decantação de um mais abstrato para um mais aplicado e colado na realidade do dia a dia é uma oportunidade ímpar que vocês vão ter de entrar nessa reflexão sobre tecnociência a partir, obviamente, de um olhar que nós estamos aqui contando com a participação do colega Marcos Aurélio, a quem agradecemos muito. Marcos, por favor. Boa tarde. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite que me foi feito, vindo sobretudo do professor Ricardo Neder, e dizer que a oportunidade de contribuir com esse curso de vocês também é uma oportunidade para a minha reflexão, para amadurecimento dessa minha reflexão em torno desse tema da ciência e da técnica. Eu escrevi um texto, em alguns momentos gostaria que a gente focalizasse, mas eu vou nem sempre estar colado a ele, é só também para vocês depois terem um material para ler com mais calma, pensar com mais calma, e também para que eu não me perca aí nos labirintos dessa reflexão. Faz parte da finitude, por assim dizer, da filosofia, que ela sempre de novo tem que se pôr em questão. Sempre que a gente se coloca uma questão filosófica, a gente também põe em questão a própria filosofia. É como se a cada passo da filosofia nós estivéssemos numa introdução. A gente nunca chega a uma conclusão. Então, antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer uma reflexão preliminar justamente sobre esse modo de trabalhar a reflexão da filosofia. Porque o título do nosso tema aqui hoje é As Tecnociências, Elementos para uma Reflexão Filosófica. Bem, o que é reflexão filosófica? Falamos de reflexão, pois nos propomos a pensar o sentido, isto é, o sentido disso que aqui está sendo chamado de tecnociências. O sentido disso para nós, em nossa experiência histórica. Filosófica quer ser essa reflexão. Isso quer dizer aqui pensar o sentido do que está sendo para nós hoje a nossa experiência histórica
e como no horizonte dessa experiência se dá algo assim como tecnociências. Então, um exercício de pensamento, de reflexão, de meditação do sentido, né? Todo pensar, porém, é tópico, parte de um topos, um lugar, né? Um lugar que nos é ministrado também pelo tempo. Sobretudo, esse lugar é o tempo no qual nos encontramos. Então, é a partir do nosso tempo, do nosso hoje, que eu proponho pensar aqui essa questão das tecnociências. Isso não significa que vamos considerar apenas a atualidade. Pelo contrário, vamos ter que fazer um passo para trás, digamos assim, na história. A história ocidental, como é que essa conjunção de técnica e ciência se dá nesta história, justamente para entendermos um pouco melhor a nossa atualidade. Trata-se de reflexão, né? A palavra reflexão eu entendo como um reflexionar, né? Refletir é reflexionar. Flexionar é dobrar-se, né? Muitas vezes, digamos, nós vamos construindo o conhecimento de uma maneira reta, né? Objetiva, direta. E nos falta um olhar que se dobra, que se dobra para trás, uma reflexão, né? Uma flexão para trás, né? Então, é isso que nos propomos, um movimento para trás, isto é, um movimento que tenta ir às raízes e ao chão mesmo da nossa experiência histórica, com a ciência e com a técnica. Portanto, a reflexão, ela procura ser radical. Radical não no sentido cotidiano em que usamos esta palavra, porque no cotidiano uma pessoa, uma posição ser radical significa que ela é inflexível, né? Uma reflexão radical, no sentido de inflexível, seria uma contradição, né? Uma contradício in adjecto, né? Uma contradição entre o termo e aquilo que a gente acrescenta a ele. Porque reflexão pressupõe justamente uma flexibilidade do pensamento, né? E a não capacidade de se dobrar, né? Isso seria incompatível com a reflexão. Então, a reflexão quer ser radical no sentido de ir à raiz, né? Radix. Radix, em latim, significa raiz. Radical no sentido de tentar ir às raízes mesmas das questões que nós estamos colocando, que neste momento são as questões da ciência e da técnica. Bom, mas a reflexão filosófica, por mais que seja, às vezes, uma meditação, e muitas vezes carregada de solidão essa meditação, ela se dá sempre na pluralidade de um diálogo. Toda reflexão filosófica é uma participação num diálogo. Um diálogo que é muito mais amplo do que o momento atual, o momento contemporâneo, digamos, né? Um diálogo que é a própria história, a própria tradição. Então, não tem como nós fazermos uma reflexão sem sermos uma voz a mais no diálogo, no contínuo diálogo da história e da tradição. Por ser dialógica, é que a reflexão filosófica é também dialética, né? Desde Sócrates, a filosofia se fez diálogo e a arte, a técnica da filosofia se chamou
techné dialectique, uma arte dialética, uma arte do diálogo, né? Esta arte do diálogo significa nos dispormos a pensar nossas posições e suposições no diálogo com os outros, com as suas outras posições e suposições, né? Então, o diálogo passa sempre pela oposição, né? Pela diferença, pela pluralidade das posições e a tentativa de pensarmos as nossas posições e suposições no jogo dessas oposições. Mas trata-se de uma oposição que se dá no âmbito da linguagem. E a linguagem reúne, né? A linguagem é uma palavra que era usada pelos gregos, sinusia, né? A linguagem, ela realiza a companhia, a comunhão de todos aqueles que estão no diálogo, né? Então, o diálogo não aconteceria se, nesse jogo de oposições, simplesmente houvesse a igualdade, se não se mantivesse as diferenças. E se, ao mesmo tempo, não chegássemos a alguma composição, alguma síntese, né? Então, a reflexão filosófica, ela mantém a diferença, mas, ao mesmo tempo, procura aí algumas sínteses possíveis, digamos assim. E minha reflexão vai caminhar nesta direção. A propósito disso, eu cito um poema de Hölderlin, que Heidegger comenta em certo momento da sua obra sobre a linguagem, que diz o seguinte: tanta experiência por quantas manhãs tem feito o homem desde que somos uma conversa e escutamos uns aos outros. Em breve somos, porém, canto. Então, interessante desse poema é que diz que nós somos uma conversa. E tantas experiências nós temos feito desde que somos essa conversa e escutamos uns aos outros. Creio que a filosofia seja justamente esta conversa, essa escuta mútua de diferentes vozes que se erguem no diálogo da tradição filosófica. Bem, isso foi uma reflexão, digamos, preliminar, somente para dar o tom, assim, da minha contribuição nesta tarde. Bem, vamos então ao tema. Nosso tema são as tecnociências. Nós, desde o princípio, encontramos aí um desafio. Esse termo, essa expressão, tecnociências. O que é tecnociência? Esta expressão é um neologismo. Bruno Latour, talvez um autor conhecido de vocês, o Finberg, o cita nos seus textos. Ele, no livro Ciência em Ação, de 1987, reivindica para si próprio a autoria desse termo, tecnociência. Na página 53 deste livro, ele diz que criou esse termo, tecnociência, para evitar a repetição interminável de ciência e tecnologia. Para evitar repetição de ciência e tecnologia a todo momento, ele achou melhor cunhar esse termo tecnociência. Bom, aqui estamos no contexto de uma sociologia construtivista da ciência, né? Que, pelo que eu vi dos textos do Finberg, é uma das matrizes da sua reflexão sobre a tecnologia.
né? Eu não vou poder falar a partir da sociologia da ciência, não tenho competência e familiaridade o bastante para poder falar a partir desta perspectiva, né? A minha reflexão se dá a partir da fenomenologia. E minhas contribuições serão dadas a partir do meu convívio com o pensamento de Husserl, Heidegger, mas também de um fenomenólogo alemão mais recente chamado Heinrich Rombach, que também traz uma reflexão um pouco diferente da do Heidegger e do Husserl sobre a questão da ciência e da tecnologia. O professor Ricardo me passou essa publicação dos textos do Finberg. Eu li com muita atenção. Ainda é uma coisa muito nova para mim, para fazer a interlocução com o pensamento do Finberg. Então, não me arrisquei a essa interlocução, mas um pouco as leituras que fiz do Finberg também estão no horizonte, talvez no não dito também, daquilo que vou dizer aqui. Bem, então começo agora como é que a gente, a partir da fenomenologia, pode fazer uma abordagem da questão das ciências e da técnica. Toda ciência se assenta sobre fundamentos que, a partir de seus próprios recursos, lhes são inacessíveis. Não se pode, por exemplo, com os recursos da matemática, pensar o sentido da matemática e do matemático, digamos, né? Se eu pergunto o que é matemática, ou se eu pergunto o que é o matemático, isso de que a matemática trata, com os recursos da matemática não posso responder a esta pergunta, né? Se eu fizer esta pergunta, eu já não estarei fazendo matemática. Eu estarei, por assim dizer, fazendo filosofia. Filosofia da matemática, não é? Assim também, toda ciência, quando ela pergunta pelo seu próprio estatuto, pela sua própria constituição, e quando ela põe em questão seus conceitos fundamentais, ela acaba entrando num diálogo com a filosofia, né? Isso é um fato histórico, digamos. Sempre que as ciências entram em crise, e elas já não sabem mais o que elas são e o que elas estudam, e tem esses momentos na história, e são momentos geralmente muito ricos para as ciências, quando isso acontece, então essas ciências precisam fazer um diálogo com a filosofia, né? Isso significa o que na fenomenologia a gente chama de crises de fundamentos. E essas crises, em geral, são muito mais benéficas à ciência do que aqueles momentos em que a ciência está estável, em que ela está segura de si mesma e do seu objeto, digamos assim. Bom, a ciência, esta tendência para uma reflexão filosófica sobre a própria ciência, já é dada com a própria investigação imanente desta ciência, por ocasião das suas crises de fundamento. Quando a capacidade positiva que essa ciência tem de, a partir do mundo da vida, estruturar-se como construção, constituição e instituição do saber, se vê acometida por uma crise de fundamentos. No dizer de Husserl, a ciência surge do mundo da vida e retorna sempre de novo para o mundo da vida. Ou ela é até mesmo uma província, por assim dizer, do mundo da vida. A ciência não está desconectada disso que ele chama de mundo da vida.
Então, os investigadores se veem impelidos a pensarem sobre o surgimento deste saber, suas condições, pressuposições, metas, contextos, ligações transversais e limites. Quando a consciência científica não se volta somente sobre o que está posto como objeto de conhecimento, mas também para as condições da construção deste conhecimento, então surge a reflexão, e com a reflexão, a sondagem do fundo, a partir de onde o saber científico se ergue no contexto do mundo da vida. Esta reflexividade é ela mesma um momento filosófico imanente à própria ciência. Podemos comparar a ciência ao rosto daquele deus romano chamado Janus, né? Jano. O Bruno Latour usa também essa metáfora, né? Só que eu vou usá-la num sentido um pouco diferente, né? Esse deus, ele tem uma face voltada para frente e uma face voltada para trás, né? Janus significa justamente aquele que faz a passagem, que é a porta, né? É por isso que nós chamamos o primeiro mês do ano de Januários, né? Janeiro, por causa do deus Jano, né? Porque justamente nesse mês, estamos próximos, a gente olha para frente, projetando, né? Mas também a gente olha para trás, reavaliando aquilo que a gente executou no ano que se passou. Bom, a ciência tem, por assim dizer, essas duas faces, né? Para o Bruno Latour, significa uma face esotérica, isto é, voltada para dentro, esotérico com S, né? E uma face exotérica, exotérico com X, né? Significa voltado para fora, né? Isto é, as relações que a ciência tem com seus próprios modos de produzir o conhecimento, mas também as relações históricas, sociais que a ciência tem. E ela não se faz sem uma série de compromissos, de vínculos, de relações históricos-sociais, né? Bom, mas eu falo aqui dessa dupla face da ciência num sentido um pouco diferente, né? Uma face da ciência que está voltada para a produção objetiva do conhecimento e uma face da ciência que olha para trás no sentido de uma reflexão, de fundamentação, né? De sondagem da sua própria constituição e dos seus conceitos fundamentais e do chão histórico, social, cultural em que essa ciência está radicada, em que ela está enraizada, né? Então, é importante para a ciência fazer esse movimento para trás de reflexão, para que ela mantenha também a sua capacidade de autocompreensão, de autoelucidação. Sem esta reflexividade, a ciência acaba incorrendo no dogmatismo científico, né? Parece uma contradição, e é, de certa maneira, uma contradição em termos, né? Falar de dogmatismo científico, porque a ciência, por natureza, ela não é o exercício crítico, ou deveria ser, pelo menos, um exercício não dogmático de produção do conhecimento. E, no entanto, a ciência produz o seu dogmatismo, né? E muitas vezes do que nós tratamos de ciências, na verdade, estamos falando de concepções dogmáticas da ciência, né? E são justamente essas concepções dogmáticas que nós precisamos colocar em questão, né? Essas concepções dogmáticas se transformam em visões de mundo, né? Aquilo que os alemães chamam de Weltanschauungen, né? Visões de mundo, formas de ver o mundo. A ciência não mais como um processo crítico de construção de conhecimento, e sim como um certo direcionamento da nossa visão de mundo e de nossa atuação no mundo. Essas visões de mundo se traduzem nos ismos, nos tantos ismos que o mundo científico produz,
né? Podemos falar, por exemplo, do cientificismo, né? E todos os seus derivados. O racionalismo, quando nós absolutizamos a forma de pensar lógico-matemática, por exemplo, nós criamos o racionalismo. O empirismo, quando nós dogmatizamos e absolutizamos o modo de pensar das ciências da natureza, ciências experimentais, né? E as suas várias vertentes, o naturalismo, o materialismo, o biologismo, o psicologismo, né? Isso tudo produzido pelas ciências da natureza, mas também as ciências humanas, as ciências históricas ou do espírito, como dizem os alemães, produzem também suas visões de mundo, né? Por exemplo, o historicismo, o sociologismo, o antropologismo, etc. Estes ismos procuram tornar unidimensional a multidimensionalidade da realidade dos seres e do ser humano, de um lado, e de outro lado, a multidimensionalidade do saber humano sobre esta realidade, né? Aqui partimos de um dado importante, de que a realidade não é unidimensional. A realidade, ela se constitui em múltiplas dimensões, né? Também o nosso conhecimento da realidade não é unidimensional, mas ele é multidimensional, né? Os ismos têm a desvantagem de achatar, digamos, esta multidimensionalidade, né? De tornar chato, no sentido de plano, unidimensional, superficial, esta constituição multidimensional da realidade, de nosso saber sobre a realidade. O Russell, no início do século XX, 1911, num artigo chamado Filosofia como Ciência de Rigor, tratou dos que ele considerava serem riscos dessas visões de mundo produzido pela ciência, sobretudo o naturalismo e o historicismo. Vou citar Russell agora, está na página 6 do texto. Então a citação diz o seguinte: o naturalismo é um fenômeno derivado da descoberta da natureza entendida como a unidade do ser espaço-temporal, regulado por leis naturais exatas. Com a progressiva realização desta ideia através de ciências naturais, sempre novas, que fundam um grande número de conhecimentos rigorosos, se difunde sempre mais o naturalismo. De modo inteiramente semelhante, se desenvolveu mais tarde o historicismo, como consequência da descoberta da história e da fundamentação de ciências do espírito sempre novas. De acordo com as costumeiras concepções dominantes, o especialista das ciências da natureza tende a aprender tudo como natureza, enquanto o especialista das ciências do espírito, tudo como espírito, como formação histórica, não compreendendo assim tudo aquilo que não pode ser compreendido neste modo, né? Então, Russell aqui está falando de uma transformação a partir do dogmatismo científico da ciência em visão de mundo, né? E quando uma determinada ciência que estuda um determinado campo ou setor do real pretende ser a explicação de toda a realidade, né? No caso, o naturalismo derivado das ciências da natureza e o historicismo derivado das ciências históricas, né? Bom, o Russell dizia que as ciências, apesar de serem críticas no seu método e no seu modo de tratar o objeto, elas são ingênuas na compreensão que elas têm de si mesmas e da realidade. Interessante que Russell veio das ciências. Russell era, inicialmente, um astrônomo e matemático, né? E foi justamente não satisfeito com a matemática do fim do século XIX, que ele acabou entrando na filosofia, né?
Então, para ele, a mesma comunidade científica, apesar de ser crítica na relação com o objeto e nos seus métodos, ela é ingênua, isto é, não crítica, no modo de compreender a própria ciência e de compreender a relação da ciência com a realidade e com a sua própria historicidade. Então, um passo que nós precisamos dar agora é de trabalharmos alguns preconceitos que uma concepção ingênua de ciência tem. Então, na página 7, eu elenquei ali alguns, acho que 8 preconceitos que uma concepção ingênua, muitas vezes veiculada pelo senso comum ou pela própria comunidade científica, apesar de tudo, tem da ciência. Primeiro, que ciência é uma forma de consciência fixa e imutável. Segundo, eu não vou poder discutir cada uma, vou passar por causa do nosso tempo. Segundo, que se existe uma historicidade da ciência, então esta historicidade consiste simplesmente num progresso, num aumento de conhecimentos. Terceiro, que existe só um tipo de ciência e que, se existe pluralidade de ciências, esta pluralidade é decorrente puramente da diversidade de objetos. Quarto, que no caminho do aumento dos conhecimentos, os erros se distinguem claramente dos acertos e que as contradições e os equívocos estão excluídos. Quinto, que o conhecido pela ciência não pode sofrer uma reinterpretação radical. Sexto, que as ciências podem ter como pronta sua cientificidade, sem precisar rever e interpretar a si mesmas. E sétimo, eram 7 pontos, que a ciência, na sua essência, não muda. Então, geralmente, essa concepção dogmática e ingênua, ao mesmo tempo, que costumamos ter da ciência. Bom, em contraposição a essas teses, digamos assim, ou esses preconceitos, conceitos, pré-julgamentos que nós temos, costumamos trazer, eu coloco aí outros 7 pontos que propõem rever esses preconceitos. Primeiro, não há nenhum conceito fixo de ciência, nenhuma forma de ciência como tal, mas, ao contrário, a forma total da ciência pode ir se transformando com as suas próprias descobertas. Então, a ciência não tem uma forma fixa, mas, às vezes, suas próprias descobertas vão transformando a ciência, vão mudando a forma da própria ciência. Segundo, no progresso científico não há um aumento unívoco e unitário do conhecimento, uma vez que os critérios do que é conhecimento mudam justamente com o progredir do conhecimento. Então, não podemos falar simplesmente de um progresso da ciência, né? Porque, justamente, quando a ciência progride, muda o critério do que é ciência e do que é conhecimento. Terceiro, não existe um conceito de ciência imutável e aplicável a todas as ciências em particular. E os seus conceitos fundamentais da cientificidade variam de sentido de ciência para ciência. Por exemplo, o que é experiência? O que é fundamentação? O que é demonstração? Teoria? Não é o mesmo em cada uma das ciências particulares. Por exemplo, o que é fundamentação? Na matemática, o que é fundamentação nas ciências da natureza, nas ciências humanas, o que é fundamentação, por exemplo, na teologia, admitido que teologia seja uma ciência, são coisas muito diversas, né? Então, não podemos dar um sentido unívoco aos conceitos metodológicos das ciências. Quarto, assim como há uma pluralidade de ciências,
também pode haver uma pluralidade de métodos nas ciências, em particular, partindo-se de diversos pontos de vista. Quando nasceram as ciências humanas, no século XIX, todas elas tinham o sonho de, quando crescerem, se tornarem como as ciências da natureza, né? Alimentaram este sonho, né? Entendendo que ciência e cientificidade era somente aquilo que as ciências da natureza faziam, né? Então, a psicologia, a sociologia, tinham esse projeto nascente de serem metodologicamente como as ciências da natureza eram. Depois, no século XX, que muito disso foi sendo revisto. Em sexto lugar, ou melhor, em quinto lugar, toda ciência permanece, até nos seus fundamentos mais profundos, em questão. Ela é sempre algo questionável, a ciência. Normalmente, no uso cotidiano da linguagem, nós, quando dizemos isso é científico, significa inquestionável, né? Ora, esse é um uso não científico da expressão isto é científico, né? Quer dizer, porque isto é científico significa justamente que isso é uma questão que está aberta, né? Não que isso é inquestionável, certo? Sexto lugar, a ciência se transforma não somente nos seus fundamentos e nas suas decisões prévias, condutoras de seus projetos, mas também nas condições históricas e sociais em que elas se desenvolvem. Por exemplo, o que é percepção muda de época em época, de sociedade em sociedade, né? Se a gente for ver a arte produzida, por exemplo, na Idade Média, um Giotto, por exemplo, não tem perspectiva, né? A percepção é diferente. Já numa arte do Renascimento, a pintura já mostra a perspectiva. Quer dizer, mudou a própria forma do homem perceber a realidade. Literalmente, a percepção sensorial mesma mudou. Isso poderíamos falar também de diversidades, não só históricas, mas também diversidades culturais, né? O que é percepção, às vezes, muda bastante de uma cultura para outra cultura. Sétimo lugar, também as pressuposições, as decisões prévias e fundamentos das ciências, diversas ciências, se transformam historicamente. Bom, ciência, portanto, é uma forma de existência, de consciência humana que não se limita à dedicação à pesquisa, mas que está inserida no mundo da vida, ou seja, na amplitude da praxis, né? Enquanto encarnada socialmente na amplitude do mundo da vida, que é sempre também um mundo compartilhado da convivência, de uma convivência que acontece fundamentalmente como praxis, a ciência é chamada a contribuir para a autoelucidação e autoprodução social da humanidade histórica. Esta contribuição prática, porém, seria compreendida de maneira superficial e unidimensional se fosse interpretada ao modo do tecnicismo, isto é, apenas sob o ponto de vista e o critério da utilidade técnica, né? Quer dizer, a ciência a sua gênese vem do mundo da vida e da praxis, ela é uma praxis, né? E ela também contribui para, ou é chamada a contribuir para, esta autoelucidação e autoprodução social da humanidade, né? Isso é um pouco diferente de avaliarmos a ciência apenas pela sua utilidade técnica, né? Isso foi a tendência, em grande parte, do que chamamos de pragmatismo, ao menos em sentido grosso, sem entrar em diferenciações mais finas, digamos assim, né? De entendermos que a ciência tem um significado prático apenas à medida em que ela tem uma eficácia técnica, né? Ser prático não se reduz a ser eficaz ou eficiente do ponto de vista técnico, né? A praxis, ela engloba a técnica, de certa maneira, mas também a ultrapassa,
Bom, compreendido no horizonte de sua vocação histórico-social, o significado prático da ciência ultrapassa em muito seu significado técnico e utilitário pragmático. Pois mais do que contribuir para a produção de coisas, a ciência, deve visar contribuir para a autocompreensão do homem, isto é, para a autoelucidação de seu ser no mundo e para o melhoramento de sua construção sociocultural. Bom, depois do que nós falamos, podemos dizer que a ciência não é ahistórica. A ilusão de que a ciência é ahistórica vem da não percepção de seus limites. No último século, nós tivemos bastante possibilidades de compreender os limites da ciência. Toda a reflexão filosófica e epistemológica também nos leva a essa compreensão dos limites da ciência. Então, eu elenquei ali alguns pontos sobre os limites da ciência para a gente contribuir para esta reflexão. No finalzinho da página 8, passagem para 9. Isso, da letra A. Então, primeiro, a ciência é uma construção humana e, portanto, leva a marca da finitude humana. É óbvio, mas nem sempre é considerado, a ciência tem limites. Segundo, a ciência, mais do que expressão de saber, é expressão de poder. Ela é uma possibilidade de domínio do real, mais do que uma possibilidade de desvelamento da realidade. Terceiro, a ciência, mesmo se tivesse resolvido todos os seus problemas, nem estaria perto de responder às grandes questões que põem o homem em questão, a saber, aquelas questões que dizem respeito ao sentido da vida. E eu tiro isso de uma reflexão a partir de Wittgenstein. Quarto, a ciência nunca alcança perfeitamente a realidade. Ela apenas se acerca numa aproximação assintótica, infinita. Pois no conhecimento científico, cada hipótese pode, em princípio, ser superada por uma nova hipótese. Isso é uma contribuição dada por Pascal no século XVII. Quinto, toda tese científica é hipotética, pois vale de modo apenas relativo no contexto de um sistema de referências. Não há nada de absoluto na ciência, e a ciência nunca pode conhecer o todo sob o modo do absoluto. Sexto, a totalidade das hipóteses de uma ciência não pode ser verificada, pode apenas ser falsificada. Essa é a contribuição do racionalismo crítico de Popper. Depois, ali a letra G, o progresso da ciência não conduz a um saber definitivo. Ele jamais alcança a realidade mesma. Galileu Galilei entendia a ciência como uma ponte firme que se lança entre o intelecto e a realidade. Popper a comparou com uma construção num pântano ou na água. Outra possibilidade é de entender a ciência como uma construção de uma plataforma de petróleo no oceano. A gente está sempre flutuando, não é? A ciência não é uma construção firme, é uma construção que flutua. Coesa, muitas vezes, consistente, mas flutua na realidade, sem nunca ser uma ponte firme entre o homem e a realidade. Até fica complicado dizer o que é realidade, né? Porque chamamos de realidade aquilo que força a ciência a assumir determinadas posições, digamos assim. Depois, a letra H, a fundação da ciência nunca alcança os fundamentos da natureza. Na ciência, não se trata de alcançar um saber fundamental. Trata-se apenas de construir um conhecimento que seja firme e consistente em si mesmo e, ao mesmo tempo, resistente e produtivo. E, por último, o homem, não a realidade, é a medida da ciência. Bom, achei necessário fazer toda esta desconstrução, digamos, de preconceitos sobre a ciência, de dogmatismo sobre a ciência, para que a gente coloque de uma maneira mais adequada a questão
da relação histórica entre ciência e técnica. Bem, vamos tratar um pouco agora da historicidade dessa relação ciência e técnica. No tocante à compreensão da historicidade da ciência, uma coisa podemos dizer: dá-se uma exigência para descobrirmos as estruturas a priori condutoras da constituição da forma de consciência denominada ciência. Tais estruturas têm a ver com as decisões históricas prévias, com a forma do todo de uma época, isto é, com a compreensão de fundo da realidade e da verdade, e da posição do homem neste modo de se dar a vigência da realidade e da relação do homem com o modo de compreender a verdade, e, portanto, de se interpretar o conhecimento e de se constituir a ciência. Eu tentei fazer um quadro na página 10, um quadro que tenta dar uma sinopse assim de como técnica e ciência se configura na história ocidental. Do lado esquerdo está a técnica, do lado direito, ciência. Eu coloquei entre aspas justamente porque o significado desses termos, técnico e ciência, não pode ser fixado. São termos escorregadios. Tá? Justamente a história vai mostrar que o que a gente pode chamar de ciência e técnica varia muito nas suas configurações. Então, ali eu coloquei o mundo grego. Né? Do lado da técnica, o homem se ergue e se produz a si mesmo, configurando o seu mundo. Esta produção do homem do seu mundo, a autoprodução do homem do seu mundo a partir da terra, a partir daquilo que os gregos chamavam de physis, natureza, e em concriatividade com a physis, a natureza, esta autoprodução se chama tékine. Bom, aí eu dou 4 sentidos da palavra tékine entre os gregos. Primeiro, o saber pelo qual acontece o erigir e o instalar-se do homem em meio à physis, meio à natureza. O saber que rege e guia toda iniciativa humana em meio à realidade. Então a gente não pode entender a tékine grega como a simples produção de artefatos, digamos, de utensílios ou de obras de arte. A tékine tem uma amplitude muito grande, ela é a própria forma do homem se constituir e constituir o seu mundo, em diálogo, por assim dizer, com a terra, com a physis. Né? É o saber dessa instalação do homem no mundo. Né? Segundo, o saber, a tékine é um saber no sentido de entender de alguma coisa, de dominar, de ser capaz de alguma coisa. Terceiro, tékine significa o saber projetivo e reflexivo, que é capaz de fabricar utensílios e de criar obras de arte. Quarto, o saber de uma visão projetiva e reflexiva, que tem o poder de um operar manifestativo, que põe em obra a verdade e a beleza da physis. É o que a gente chama hoje de belas artes, né? Sendo que das belas artes, a mais expressiva para os gregos era aquela que levou o próprio nome da poiesis, né? Da produção, que é a poesia. Bom, uma outra palavra que os gregos usam, ligado com o que a gente está chamando de tékine aqui, são as palavras melete e epimeleia, que a gente pode traduzir por cuidado ou solicitude. Né? E esse cuidado ou solicitude em que encontra suporte o ser no mundo do homem. E tem o sentido de aptidão, atinência, atitude, compostura e comportamento. Bom, do lado esquerdo vamos ver o desenvolvimento da ciência. Eu coloco como primeira forma de ciência o mito. Pode parecer estranho, porque justamente hoje a gente, quando fala de mito, a gente toma mito como justamente o que é o oposto
de ciência. Né? Até a palavra mito significa algo que é ilusório, enganoso, mentiroso, né? A nossa linguagem destituiu a palavra mitos da sua força. Né? Mito é a forma arcaica e originária da linguagem e do pensamento. Né? Mas o pensamento filosófico surge, é sabido, por essa passagem do mitos para o logos. Né? No meados do século VII para o século V, a filosofia surge como, no dito de Heráclito, um homologem, isto é, como um acordo com o logos. Né? E como uma crítica da doxa, da aparência, do parecer, da opinião. Em Platão e Aristóteles, a filosofia se constitui como episteme, né? Como uma competência de entendimento em alguma coisa. Né? Episteme do que é conhecimento do necessário e do universal, que para Platão e Aristóteles é a ousia, a substância, a vigência de ser, a presença, a constância, a essência das coisas. E Aristóteles organizou as ciências em 3 ramos. A filosofia é um saber teorético, teoria. É um saber prático, ético, político, a praxis e o ethos, o domínio da praxis e do ethos. Né? E a filosofia é também um saber poético. E poético no sentido que tem a ver com a tekné. A tekné como, tanto no sentido da produção, fabricação de utensílios, quanto no sentido da criação de obras de arte. Veja que há um entrelaçamento muito íntimo entre o que a gente chamou, de um lado, arte, e o que a gente está chamando de outro lado de ciência. Né? Bom, depois veio o mundo medieval, né? Não vou me deter em detalhes, mas rapidamente, o que os gregos chamavam de tekné, os romanos chamam de cultura. Né? O modo como o homem modela a natureza, constituindo o seu mundo e a si mesmo a partir desse seu mundo. Né? O modo de cultivar e de transmitir a cultura, os romanos chamaram de humanitas, né? Que foi a tradução romana para a paideia dos gregos. A gente traduz por educação, cultura, formação, várias traduções possíveis. E os romanos colocaram como elemento fundante da humanitas, da paideia, a eruditio institutio in bonas artes, isto é, a erudição e instrução nas artes. Né? A formação do vir doctus, do varão douto, instruído, do perito em alguma coisa. Né? E a palavra ars, que traduz tekné, em latim, significa officium, ofício, profissão, trabalho, produção criadora de obras. Né? Era um saber no sentido de perícia, ou seja, uma competência adquirida por uma aprendizagem. E a arte, ela tem um momento racional. Né? A partir de Aristóteles, os medievais traduziram a ars como recta ratio factibilium, isto é, a aplicação da reta razão no fazer de obras. Né? Distingue um pouco da prudência, que é a reta razão aplicada ao agir. Nós podemos diferenciar entre fazer e agir. Fazer é fazer coisas. O fazer é transitivo, ele passa para obras que são externas ao homem. Né? Quando o homem produz um utensílio, ou quando ele cria uma obra de arte, ele está fazendo alguma coisa. O agir já é diferente. A praxis, né? O agir não é fazer coisas, mas é o homem fazer a si mesmo. É o homem produzir a si mesmo e ao seu mundo, digamos, o seu mundo histórico, social, político. Né? Então, mas os romanos entenderam que também a prudência e todo o campo do agir, ali também se pode falar de uma arte. Né?
Na página seguinte, eu coloco ali 2 tipos de artes que na Idade Média se falavam. As artes mecânicas e as artes liberais. Artes mecânicas são aquelas que produzem coisas úteis para a sobrevivência material do homem. A palavra mecânico vem do grego mekanaomai, que significa projetar, né? Bolar alguma coisa. Né? Essas artes são artes do negócium. Né? O contrário do negócium é o ócium. Né? Temos o ócio e o negócio. Né? As artes que tratam do negócio são as artes mecânicas. E as artes que se dedicam ao ócio seriam as artes que deveriam ser estudadas na escola. E aí uma curiosidade, a palavra escola vem do grego escolé, que significa justamente ócio. Né? A escola, ao menos, deveria ser o lugar do ócio. Né? Mas hoje é puramente o lugar do negócio. Né? Só se cultivam as artes, os saberes, à medida em que eles contribuem para os negócios. Não é verdade? Bem, isso é uma digressão. Né? Bom, o tempo está esgotando, vamos ao que interessa, que é o mundo moderno. Né? Agora na página 14. Vou tentar concluir em poucos minutos para a gente descansar e fazer nossa conversa também. Né? Bom, tanto o mundo grego quanto o mundo medieval, ele tinha uma compreensão da realidade que é substancialista. Ou seja, a realidade, o real, é substância, fundamentalmente. E o que significa substância? Substância é o que subsiste em si mesmo. Aquilo que é em si mesmo. Né? Ora, a realidade, na concepção histórica moderna, e a ciência e a técnica estão intimamente ligados com essa transformação, a realidade se dessubstancializa. Ou seja, a realidade não é mais o que as coisas são em si mesmas, mas a realidade é, por assim dizer, uma rede de relações funcionais. Né? Não sabemos o que são as coisas em si, sabemos como elas nos aparecem, e como elas nos aparecem sempre relacionadas umas com as outras. Então, a categoria principal do pensamento moderno não é mais a categoria de substância. Embora Descartes, Spinoza ainda usem essa palavra, mas eles já não entendem a realidade de uma maneira substancialista. Né? Entendem a realidade de uma maneira funcionalista. Isto é, a realidade se constitui a partir das relações funcionais que as coisas têm entre si. Até fica duvidoso se a gente pode falar de coisas. Né? Porque o que a gente chama de coisa, na verdade, um nó de relações funcionais. Né? Então, essa dessubstancialização e funcionalização da realidade é o chão no qual se desenvolve a ciência e a técnica modernas. Bom, a totalidade dessas redes funcionais se chama, no pensamento moderno, sistema. Né? Sistema é o nome da realidade. E todas as partes da realidade são, por assim dizer, subsistemas desse sistema indefinido que a gente chama de realidade. Né? Mas não somente a realidade, o saber chamado ciência, é também ele um saber que só é ciência quando for sistema. De Descartes a Kant, essa compreensão de ciência se torna bastante nítida. Lá no finalzinho da página 14, eu digo lá algumas definições de ciência. Kant, eu vou começar ali. Ciência é doravante o saber do sistema. É conforme o projeto de Descartes, a mátesis universalis. Ou seja, a racionalidade matemática, a priori,
que operacionaliza a construção de um saber que domina todo o sabível, todo o experimentável. Em Kant, vem à tona a consciência dessa forma sistemática do saber científico, de suas condições de possibilidade, estruturas transcendentais e de seus limites. Kant define assim a ciência. Toda doutrina, se é sistema, isto é, se é um todo de conhecimento ordenado segundo princípios, deve ser chamado de ciência. Fichte, Hegel, Schelling, todos eles entendem a Wissenschaft, a ciência, como sistema. No começo da página 15, eu dou uma definição de Russell, nas investigações lógicas, que ainda mantém essa compreensão. Diz assim: a essência da ciência pertence à unidade da conexão fundamentadora, na qual, com os conhecimentos individuais, também as fundamentações mesmas, e com elas também as mais altas complexões de fundamentações, que nós chamamos de teorias, mantém uma unidade sistemática. Então, a ciência é uma construção lógica, para o Russell, sistemática. As teorias são a complexidade dessas construções, né? De modo que na ciência tudo é funcional, tudo é sistêmico, né? Todo conceito remete a outro conceito. Nenhum conceito pode ser definido por ele mesmo, apenas na relação que ele mantém com outros conceitos dentro de um todo teórico, digamos assim. Bom, a ciência mudou em sistema, mas também a expressão mais visível dessa compreensão sistemática da realidade é a técnica. Para mim, Descartes chamou o que nós estamos chamando de tecnociência, Descartes chamou de filosofia operativa, né? E a filosofia operativa suprime a diferença entre teoria e praxis, entre ciência e técnica. Não tem mais essa diferenciação. Eu cito uma passagem do Discurso do Método, de 1637, onde a declaração, né, programática dessa ciência, dessa tecnociência, avant la lettre, né, antes de existir o termo, está presente. Bom, Descartes diz assim: convenceram-me de que é possível, né, os princípios da ciência convenceram-me de que é possível chegar a um conhecimento de máxima utilidade para a vida, e de que, em lugar desta filosofia especulativa ensinada nas escolas, poderemos encontrar uma filosofia operativa, com que, conhecendo a força e a ação do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão bem como conhecemos as diferentes artes de nossos artistas, poderemos utilizá-los para todos os fins a que se prestam e nos tornar, assim, mestres e senhores da natureza. Então, essa filosofia operativa resultou no que a gente chama modernamente de ciência e técnica, de tecnociência, né? Isto é, um conhecimento que visa determinados fins, que se presta a determinados fins, né? A gente diria um conhecimento que é fundamentalmente instrumental, para usar um termo da Escola de Frankfurt, né, da teoria crítica da ciência. Uma razão instrumental, né? E o fim a ser perseguido aqui é nós, homens, sermos mestres e senhores da natureza. O conhecimento está em vista deste domínio, desta maestria, desse senhorio do homem sobre a natureza. Mas poderíamos dizer não somente sobre a natureza, também sobre a sociedade, sobre a história, né? Tudo passa a ser produção. O sistema que não está pronto, mas se produz a si mesmo, e se produz a si mesmo nas suas duas direções, a da subjetividade e da objetividade. O que é a subjetividade, senão o homem que produz a si mesmo?
né? O homem que se quer produzir a si mesmo. Né? Bom, no século XIX, essa vontade de uma produção sistemática da realidade e do homem, inclusive, nessa realidade, aparece com toda a sua força. Né? Hegel, no século XIX, previu o desenvolvimento disso. Ele diz: a essência do universo, de início arredia e velada, não tem força para resistir à coragem do conhecimento. Um dia há de abrir-se, revelar suas riquezas e profundidades e entregar-se a seu uso e gozo. Né? Isto é, a realidade não tem mais segredos. Ela vai sendo forçada a revelar todos os seus segredos para servir ao uso e ao gozo do homem. E uma outra frase emblemática que traduz essa consciência de Nietzsche, que diz assim: o que contradistingue o século XIX não é a vitória da ciência, mas a vitória do método científico sobre a ciência. Bom, ciência e técnica se desdobram, então, como a realização do projeto desta vontade de produção do sistema, de organização funcional tanto do mundo natural, transformado em mundo artificial, quanto do mundo humano, transformado em sociedade, com seus componentes econômicos, políticos e culturais. A serviço desta vontade de sistema estão tanto as ciências formais quanto as ciências materiais. Chamamos aqui de ciências formais aquelas que devem produzir o caráter sistemático de todo conhecimento. A lógica, transformada então em logística, a matemática, a cibernética, a teoria dos sistemas, a teoria da informação, a teoria dos jogos. Chamamos de ciências materiais aquelas que dão conteúdo à estruturação dos sistemas, ou seja, as demais ciências compreendidas em seus empenhos e desempenhos de explicar, compreender e transformar o real. Bom, vou mais 5 minutinhos, dá para aguentar? Vou tentar resumir, então. Bom, em resumo, todas as ciências, desse ponto de vista, são tecnociências. Né? Não temos, de um lado, ciências teoréticas, outras ciências aplicadas, outras ciências técnicas. Embora essa diferenciação possa valer dentro de certos limites, mas no projeto fundamental da ciência, todas as ciências são tecnociências. Né? No século XIX, Nietzsche e Marx, né, desmascararam, cada qual a seu modo, esse projeto de poder, digamos, da ciência. Né? Nietzsche, interpretando a vontade de saber e de certeza como vontade de poder, né? E reivindicando a necessidade de uma transvalorização de todos os valores. E Marx, né, desmascarando a ciência burguesa como uma ciência comprometida inteiramente com o modo de produção capitalista. Eu falava que produção é um conceito fundamental para a gente entender essa tecnociência. Né? Em Marx, e aqui estou nadando em outras águas, se estou falando bobagem, vocês vão me corrigir depois, né? Em Marx, a filosofia continua operativa, como em Descartes, continua sendo praxis. Só que, em vez de uma praxis de transformação da natureza e da sociedade ao estilo do projeto moderno burguês, capitalista e liberalista, uma praxis de transformação revolucionária desta mesma sociedade e desse modo de lidar com a natureza e consigo própria, regida pelos princípios do trabalho e do socialismo. No século XX, várias tendências de abordagem da ciência passam por este viés revolucionário crítico. É neste horizonte que podemos considerar as contribuições do próprio marxismo e da teoria crítica da sociedade, bem como boa parte da sociologia crítica do saber e da ciência. Eu escrevi alguma coisa sobre a teoria crítica da sociedade, vou pular. Né? Falei já da questão da razão instrumental. Né? Uma ciência que de início se propunha ser emancipatória, acaba se transformando
em alienadora, porque essa ciência serve simplesmente à razão instrumental e não propriamente à transformação da sociedade, né, a um uso da racionalidade que possibilite ao homem a emancipação e a libertação, né? E o homem unidimensional, uma expressão de Marcuse, que surge disso daí, né? A sociedade racional enterra de vez a ideia da razão numa leitura que eu estou fazendo aqui a partir de poucos conhecimentos que tenho do Marcuse. Bom, poderia entrar aí na fenomenologia. O Heidegger entende também que a ciência, desde o princípio da modernidade, é técnica. Ela é técnica não porque ela aplica tecnologias para a sua pesquisa, e nem porque ela emprega o resultado do seu conhecimento na produção de novas tecnologias. A ciência é técnica pelo seu próprio ocular, digamos assim, pela sua própria visão e compreensão da realidade. Justamente esse projeto de produção, de exploração da realidade, de domínio da realidade que eu tentei rapidamente caracterizar, né? Bom, tudo isso traz uma ambiguidade para a subjetividade. Se, por um lado, a subjetividade parece se assenhorear da realidade, do mundo, né, sermos mestres e senhores de tudo, da natureza e da história, por outro lado, a própria subjetividade acaba sendo produzida dentro de um sistema de produção, né, que vai desde o biológico até, digamos, o político, né? O homem, de produtor, passa a ser ele mesmo recurso a ser produzido, né? Recurso disponível para uma produção que se torna cada vez mais total e planetária, né? Bem, o que nós vivemos hoje são os impasses desse mundo que se constituiu como sistema. Mais um minuto só para concluir o pensamento. O fenomenólogo chamado Rombach, que foi aluno de Heidegger, na verdade foi professor do meu professor, com quem eu mais aprendi a fenomenologia, o Rombach faz uma leitura um pouco diferenciada da do Heidegger, e ele diz o seguinte, que o que nós estamos vivendo desde a segunda metade do século XIX é o esgotamento dessa forma de ser, de saber, de conhecer, de pensar, de viver, chamado sistema, né? Todos os sistemas mostram seus impasses, seus paradoxos, suas crises, né? Só para dar um exemplo, o sistema de trânsito nas cidades, né? A gente vê que é inviável, né? E assim nós vamos entrando numa série de contradições em que o sistema parece entrar em colapso, né? Parece que não resolve os seus próprios problemas, porque não está na possibilidade do sistema resolver esses problemas, né? Mas, no entendimento do Rombach, o que está em questão é uma transformação de uma nova forma de ser, que ele já não chama mais de sistema, e sim de estrutura, né? Estrutura não entendida no sentido usual, né? Mas estrutura como uma totalidade funcional diferente da do sistema. Não mais uma totalidade mecânica ou maquinal, digamos assim, né? Porque o sistema se produz sob o modelo da máquina, né? Desde as máquinas mecânicas até as que trabalham com a virtualidade, né? A estrutura, no entendimento do Rombach, é uma concepção da totalidade que parte da liberdade, da vida e da liberdade. Então, o mundo que nós vivemos, o mundo do sistema, é um mundo
hostil à vida, né? E hostil à liberdade. Por mais que ele se monte sob uma retórica que propõe uma libertação e uma conquista da liberdade, ele, no seu avesso, acaba produzindo o contrário de tudo que favorece vida e liberdade. Então, no entender do Rombach, já na própria ciência, na arte, e em vários movimentos sociais do nosso tempo, está em jogo essa transformação do sistema para a estrutura. Só que esse é um processo no qual nós nos encontramos ainda, com todas as suas indefinições e os seus impasses, estamos tateando dentro desse movimento, não é? Por isso, eu não posso terminar a minha exposição com nenhuma resposta, né? E eu quis terminar com uma pergunta, vou ler a última fase do meu texto. O desafio do futuro que nos atinge hoje, a interpelação do futuro que nos solicita hoje o pensamento, quando se trata de pensar o sentido epocal da ciência e da técnica, pode, pois, se dizer com uma pergunta. Será possível o surgimento de uma ciência propriamente humana? Né? A gente fala de ciências da natureza, ciências humanas, mas, na verdade, toda ciência é ciência humana. Ou podemos perguntar, são as ciências humanas? Né? Há a possibilidade de tecnociências humanas, isto é, baseadas num outro paradigma, para usar uma palavra do Kuhn, né? Thomas Kuhn, um outro paradigma que não seja da natureza entendido como um sistema mecânico morto de forças, né? Eu dito de outro modo, será possível o surgimento do homem humano? Pelo simples fato do homem ser homem, não significa que ele é humano. Pelo contrário, podemos ser homens sendo inumanos, desumanos. A questão é, há a possibilidade de uma tecnociência humana? De um homem humano? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para a nossa reflexão. Okay? Desculpe pela demora. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos Aurélio. E, como vocês perceberam, os filósofos profissionais têm um hábito muito interessante. Eles fazem a construção do argumento e discorrem de uma maneira que é profusa sobre as contribuições passadas. E a última parte é justamente a mais espicaçante, mais provocadora, mais direta para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Essas questões finais colocadas pelo colega sobre a obra do Rombach, que eu não conhecia, vim conhecer pelas mãos do Marcos Aurélio, é extremamente interessante, foi o que nos aproximou muito, porque, tal como o Finber, o Rombach também olha, vislumbra um outro horizonte no qual a tecnociência pode ser convertida em conquista humana. Então, é muito interessante, mas eu queria propor um cafezinho agora, já. Nós voltamos na outra sala e formamos uma roda na qual vocês vão ter oportunidade também de fazer perguntas específicas, mas eu gostaria que as questões relacionadas ao trabalho final aflorassem. Por exemplo, tem um grupo aqui que está com a provocativa proposta de fazer um trabalho novo. Então, vamos aflorar esse novo. O que é esse novo? Tá? Vocês começam na rodada seguinte?
Beleza. Então vamos lá? Eu tenho um único livro não alemão dele, que é um livro em espanhol. El Hombre Humanado. É a tradução desse homem humano. É a antropologia dele.